Opa! Bom, a partir de agora damos início gravando. O Plínio, eu estou gravando para que os outros que não conseguiram participar, depois, efetivamente, eles assistam, né, o que nós vamos falar agora, para não ter necessidade de retorno de pauta, né? Então, assim, eu queria agradecer a presença de todos e todas. Meu nome é Renata Azevedo, esse é o segundo encontro relacionado à Escola Preta 2021, uma atividade que é promovida a partir de uma verba parlamentar da vereadora Alda Creis, que está aqui presente, mas também ela é promovida pela Procuru, que é o Projeto Cultura de Rua, pela Produção Preta, pelo Estúdio Bombando, e alguns parceiros, como a Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnica de Santos, Racial e Étnica de Santos, e o Conselho da Comunidade Negra de Santos. Então, a partir de agora, a gente vai relatar qual é a nossa pauta de hoje. A gente mantém um grupo de WhatsApp, em que estão posicionados, além dos que aqui estão presentes, Meire Francisca do Careno, Plínio Camilo, Jaime Paixão, Lucilene Costa e eu. Ainda temos o professor Ivair, temos a professora Elizabeth, temos o DJ Cuco e temos a Valéria Mota, todos integrantes da proposta da Escola Preta esse ano. E aí, no grupo, a gente tem 4 pautas que a gente vai tentar vencer hoje, de uma maneira para reorganizar os nossos trabalhos. Todos os documentos que eu falar aqui, todos, tá, estão num Google Drive que já está disponibilizado no grupo, e depois nós vamos passar, a Lucilene pode passar para a Alda para ela ter acesso. Tá? Então, os documentos que forem falados ou mencionados aqui, todos eles já estão à disposição no grupo desse Google Drive, que é o Google Drive que a gente vai utilizar para a gente juntar a documentação, subsídio, para a gente poder fazer os nossos encontros. Todos aqueles documentos que vocês quiserem colocar neste grupo, a sugestão é envia para o WhatsApp e eu organizo no grupo de Google Drive. Por quê? Para ficar com uma mão só, para a gente não ficar mexendo muito ali e, de repente, desorganizar. Eu vou selecionar em grupos separados por causa dos temas. E os temas, é importante desde já dizer que os temas relacionados à nossa atividade são 4. Tá? Os 4 temas relacionados à nossa atividade, nós temos história, nós temos direito, nós temos ciências sociais e nós temos arte e educação. Por que estou chamando de arte e educação? Porque não é simplesmente aquela educação formal, né? Conceitual, que, na verdade, é exatamente essa chave que nós vamos trazer à discussão sobre uma nova proposta de educação. Então, os temas são história, né? História negro-brasileira. Adoro isso que o Plínio fala, negro-brasileira. Eu já incorporei, Plínio. É algo que vem de você que eu já incorporei. História negro-brasileira, né? Direito para relações étnico-raciais, ciências sociais, e aí nós vamos respeitar os dogmas das ciências sociais, que aí os especialistas é que vão falar, não vou alterar. Direito eu me atrevo a falar, porque é minha área de atuação, por isso que eu falo direito étnico-racial. E a arte e educação, que já combinado com os professores que vão tratar de educação. Então, com base nesses 4 ramos, foi feita uma pesquisa de intenção com as pessoas que tinham interesse em participar. Por quê? Porque a nossa proposta é chamar pessoas para ajudar a Santos a aprimorar o seu
Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Repetindo, a ideia é que a gente chame pessoas interessadas em olhar para Santos, a cidade de Santos, e, a partir do olhar para Santos, a gente alterar um Plano Municipal de Igualdade Racial que foi aprovado legalmente em 2018. Mas a gente entende que precisa dar uma aprimorada. Por mais que esteja perto, ele nunca entrou em vigor. Ele sempre ele foi discutido, debatido, conversado, mas ele, na prática, nunca entrou em vigor. E isso é algo que vem carregando a legislação da comunidade negra. Cito, por exemplo, a Lei 10.639 de 2003, né? Que ela foi lutada, disputada, conversada, debatida durante pelo menos 50, 60 anos dentro da comunidade negra, e quando entra em vigor, com, inclusive, em 2004, um parecer do MEC, ela é redebatida, rediscutida e enfrentada pela realidade da escola, a ponto de dizer que existem pais, professores, alunos, pessoas de escola que não querem essa lei porque ela é uma lei que não atende às necessidades básicas nacionais. Então, não é bem isso, mas não vamos entrar nessa discussão, não vou entrar nessa discussão agora. Na verdade, isso é apenas uma apresentação, é um exemplo, né, de uma lei que é nesse sentido e não está sendo usada. Então, assim, além dessa legislação, a gente traz no bojo, na discussão, e com relação a essa legislação específica, é importante dizer que existe um parecer do MEC, feito em 2004, que está valendo até hoje. Esse parecer do MEC está valendo na nova base comum curricular, ele está valendo até hoje, que é um dos documentos, elementos que a gente está disponibilizando no nosso Drive. Tá? Então, isso é um dos documentos. Mas, além desses documentos, e até para subsidiar as discussões, já falando aqui, eu estou invertendo a pauta e falando da indicação de documentações da pauta de número 3, né? Porque a gente, falando de documentos, eu ainda tenho que mencionar a existência da Convenção dos Negros Brasileiros de 1986, do Encontro dos Negros Brasileiros de 1991, que subsidiaram 2 documentos bem interessantes para falar de políticas públicas. Isso são documentos históricos dentro do movimento negro. E aí a gente passa a mencionar a última Conferência Nacional de Igualdade Racial, que é de 2018, ela foi um repeteco de uma bem interessante feita em 2013, né? Que é a terceira Conferência Nacional. E aí esse documento de 2013 a gente também tem no nosso Google Drive. Além dele, em Santos, na época, em 2013, foram feitas propostas de aprimoramento das políticas públicas para a igualdade racial. Em Santos saíram 17, na Baixada Santista saíram 17 propostas de igualdade racial. Essas 17 propostas de igualdade racial também estão no nosso Google Drive. E, por fim, o próprio PLANPIR, que é o Plano Municipal de Igualdade Racial. Eu estou falando tudo isso porque as nossas atividades, que serão feitas por vocês, do modo que vocês entenderem, na verdade, elas vão ser traduzidas no final para aprimorar esse plano. Então, não se preocupem de fazer o plano. Não. Na verdade, vocês vão fazer aquilo que vocês sabem e já fazem, naturalmente. O Plínio vai cuidar da arte e educação da forma que ele entende, a Meire vai trabalhar nas ciências sociais do jeito que ela entende, a Jaime vai trabalhar na educação do jeito que ela entende,
a Lucilene também e todos os outros. Só que, na hora de traduzir isso para a política pública, aí entra a minha tarefa de pegar tudo isso e transformar em um documento público para poder apresentar como um plano de promoção de igualdade racial. Tá? Então, essa é a minha tarefa, tarefa do Renato. Tá? Então, lógico que vocês vão ser consultados, lógico que o documento final vai passar por todos vocês e pelos que vão participar, que, na verdade, essas pessoas que vão participar, que hoje nós temos um total de 46 pessoas inscritas, elas vão nos ajudar a esses debates e chegar num plano que pode ser mais enxuto do que o atual, que pode ser maior do que o atual, que pode ser diferente do atual, né? Mas existe a necessidade de algum subsídio, a gente tem que partir de algum lugar. Então, esses documentos estão sendo trazidos para que a gente parta para eles. Tá? Bom, inicialmente, com relação à indicação de documentos que servirão para subsídio para discussão, era isso que eu tinha que falar inicialmente. Tá? E aí, eu pergunto aos que estão aqui na tela, aos que estão, se entenderam, se compreenderam, ou se tem alguma dúvida com relação a isso. Fique à vontade. A Raime está avisando aqui que ela está ouvindo, mas ela não pode participar porque ela está em outra reunião. Uma outra reunião. Eu entendi, Renata. Entendi tudo. Também entendido. Tá bom. Então, vamos para o item 1 da pauta. Renato, acho que a Mari ia falar alguma coisa. Fala alguma coisa? Fala, professora. Desculpa, eu estou saindo toda hora, e o que eu entendi é que você vai fazer um quadro de textos que podem subsidiar tanto a gente quanto os participantes. Perfeitamente. Já existe um Google Drive, um Google Drive que está no nosso. Depois eu mando exclusivamente para cada um, tá? E aí, lembra que eu falei para você como é que era o lance do Google Drive, que você pega, bota texto e tal, que você já faz. E você ficou de me ajudar. Eu vou aí. Não se preocupa com isso, não. Tá bom, você tem preferência, você mora aqui na esquina de casa, então eu vou aí. Olha, Renato, eu tenho também, você sabe, eu já promovi vários cursos também, participei e promovi alguns cursos. Então, eu tenho bastante textos também, que são muito importantes, não é? Para que os professores possam aplicar melhor a Lei 10.639. Eu acho que ela não é tão conhecida exatamente porque as pessoas desconhecem a história do Brasil. Porque se conhecerem do ponto de vista do negro e do ponto de vista do branco também, não há problema nenhum. Mas é preciso a gente colocar essas duas propostas, porque a escola só dá um ponto de vista. Então, é preciso conhecer o outro ponto de vista para depois você fazer. E eu tenho certeza que a hora que eles conhecerem realmente o que realmente aconteceu e sob um outro ponto de vista, eles vão considerar a importância da aplicação da Lei 10.639 no currículo e vão exigir da escola. Eu estou dizendo dos professores e dos pais. A gente tem que trabalhar com os pais, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Posso falar, professor? Claro. Desculpa. Não, desculpa. Aliás, a qualquer momento que alguém queira falar alguma coisa que uma Lucilene prestou atenção, tome a palavra. Não se preocupe de... Eu estou aqui como apenas um orientador da história, né? Por isso que eu estou falando isso. Mas eu queria mencionar duas coisas importantes para a gente poder botar na cabeça com relação a isso. Nós não estamos fazendo o curso para os professores, nós estamos fazendo para a sociedade de Santos. Tá? Então, a proposta, toda hora a gente vai falar professores, porque ela parte da educação, mas até mesmo o parecer do MEC fala
da necessidade de você alcançar outras áreas do conhecimento Sim. e outros profissionais para poder ter concreto. Essa é a primeira coisa. Tá? Então, por isso, de pronto, né, a gente vai convidar, além dos professores públicos e privados, estaduais e municipais, a gente vai convidar, e já está programado para a próxima terça-feira, a aproximação com o pessoal da área de segurança pública. Tá? Eu vi. Então, assim, a segurança pública é importante porque é digamos, é a que confronta quando você quer falar e discutir a diferença sobre racismo e injúria racial, por exemplo. Porque na hora da investigação, quem investiga são eles. Então, assim, o sindicato da Polícia Civil da Baixada de Santos e Baixada Santista, através do seu presidente, se interessou e está apoiando a gente, fazendo divulgação com relação a essa temática. E na terça-feira, agora à noite, a gente vai ter a participação de um historiador, que é escrivão de polícia, dele, o presidente, e de um guarda civil municipal de Santos, que é do Conselho Municipal de Saúde de Santos, para falar sobre o tema e para chamar as pessoas a participar, tentando aumentar esse número que hoje é de 46 pessoas. E não se preocupem que são 46 pessoas. Na verdade, por exemplo, as 17 temários da Baixada Santista foi construído por 80 pessoas. O próprio parecer nacional de igualdade racial de 2003, houve uma consulta pública que participaram 1.000 pessoas e efetivamente participaram 250. Se a gente conseguir que 50 pessoas, a gente está perto disso, em Santos, só em Santos, olhem, por mais que elas não sejam todas de Santos, mas olhem para Santos e discutam e debatam isso, é uma vitória. É uma vitória. Né? Então, assim, eu queria deixar nítido isso, né? essa situação, que não é para a educação, mas sim para a sociedade. E outra coisa que eu queria deixar bem explicado é o seguinte: a gente vai falar várias vezes Lei 10.639 de 2003, Lei 10.639 de 2003, mas a legislação em vigor da 10.639 é só um pedacinho que sobrou em vigor, porque hoje em vigor é a 11.645 de 2008. Né? Então, a legislação que juntou o povo indígena nessa história. Só que nós vamos tratar exclusivamente da população negra. Exclusivamente. Porque a gente não tem nem legitimidade, nem representatividade para fazer esse tipo de debate com relação ao indígena. Apesar de alguns estudos que a gente tem, a gente está focando na comunidade negra, que já é muito grande a discussão. Né? Então, assim, para não haver dúvida, né? Mas vocês vão falar da 11.648 de 11.645 de 2008. Vamos, mas da parte negra. Porque senão fica aquele negócio, mas não falaram da parte indígena. Não, mas espera aí. Eu acho que tem que ter a representatividade indígena, que nem tem um pedaço do Plampir que fala de ciganos. Nós não conseguimos entrar nessa história sem o povo cigano. Então, a gente não vai ingressar nessa história do povo cigano, porque senão a gente desrespeita já começa desrespeitando a representatividade daquele povo, já que nós falamos. Então, que fique explicado isso desde o início e que a gente consiga fazer essa construção. Então, assim, isso... Renato, eu acho que essa colocação que você fez é de extrema importância, né? Porque isso precisa ficar bem evidenciado, né? Durante os debates, no inicial. Eu acho que isso é de suma importância mesmo, e termos esse cuidado, né? De fazer esse escurecimento, como coloca o Plínio. Né? Não. O Plínio é o cara da desmistificação a partir da nova linguagem. Né? Não, é verdade, Plínio. Você é o nosso poeta. Mas é verdade. Não, mas ele real, tem razão. É real. Não se preocupe com isso, Plínio. Na verdade, a gente tem que evidenciar. E aí eu queria saber disso. Bom,
nós, com relação a esse tema, que é documentação ainda, acho que a gente encerra e a gente pode passar para a definição de datas, né, que é algo mais objetivo. Tá? Tudo bem? Pode ser? Tá bom. Então, definição de datas. Se vocês repararem, né, ao pegarem aí um calendário, tá? O calendário proposto da Escola Preta 21, ele tem 8 momentos iniciais, tá? E lá no meio de novembro vai ter um momento chamado seminário, tá? Mas nós não vamos falar disso agora. Vamos falar só dos 8 momentos iniciais. Esses 8 momentos iniciais estão no nosso documento mãe. Lembra que eu emiti lá no grupo um documento que era para todo mundo estudar, que se trata de um... Eu estou procurando aqui, por isso que eu estou dando uma enrolada. Nossa, o Ivair manda coisa. Aqui, achei. Escola Preta, organização, primeira fase. Então, nesse documento, lá embaixo, tem as datas. Tá? É o plano de trabalho, o item 9. Tá? No item 9, tem lá, primeira semana... que você postou? Foi no WhatsApp que você postou? No WhatsApp que eu postei. O último dia da postagem desse documento... Renato, reposta, porque daí fica mais atualizado. Vou repostar agora, nesse momento. Repostado. Mas apesar que, se tiver no grupo, dá para ir lá em mídias já e olhar em... Repostado, porque dá para ir olhar em docs. Repostado, tá, resolvido. Boa, Plínio. Então, o documento ele tem, acho que 11 itens, 9 itens. O último item é esse que eu estou mencionando. Tá? Então, ele fala assim, plano de trabalho. O plano de trabalho ele tem da semana 1 à semana 8. Tá? E aí, nesse mesmo plano de trabalho, tem as etapas 1, 2, 3 e 4. As etapas são exatamente os temas que eu falei. Direito, educação, arte e educação, ciências sociais e... Arte, educação e história. História. Tá? Então esses, na verdade, como está aqui, consideravam uma ideia que as pessoas iam curtir muito falar sobre a história. Inclusive, a Audrey e a Meire, de certa maneira, a Audrey, durante a semana, e a Meire, agora há pouco, falaram o que eu penso, que as pessoas precisam saber a história negro-brasileira para começar a discutir. Só que tem o seguinte, na hora de escolherem, porque a gente disponibilizou para as pessoas escolherem qual é o tema que ela queria debater. Até porque ela não precisa fazer as 8 aulas, ela não precisa passar pelos 8 processos. Na verdade, ela precisa passar por alguns dos processos de uma maneira completa. História foi o menos escolhido. Na verdade, se vocês querem saber, isso está no nosso grupo também, eu vou repostar, tá? História ficou simplesmente dos 100%, 8,7% preferiram história. 34,8% preferiram direito. 30,4% preferiram arte e educação. E 26,1% preferiram ciências sociais. Então, ciências sociais, educação e direito tem mais de 10 pessoas para fazer o debate. Enquanto história, tem 4, 5. Sabe que é característica que seja isso, Renato? É o imediatismo. Né? Tanto que, se você pegar a necessidade, que eu acho que é a necessidade que culmina agora nesse momento, né?
Então, direito e ciências sociais, que é o de alto impacto, né, para essa sociedade. Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que, para você conseguir entender o hoje, né, e organizar o futuro, você precisa conhecer o que aconteceu ontem. Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, de entender essa necessidade, né? Por que que nós chegamos até aqui, né? Como é que nós chegamos, como que foi esse caminhar? As pessoas ainda têm essa resistência, essa dificuldade, porque a nossa sociedade, ela foi composta, assim, do imediatismo, principalmente agora com essa questão das redes sociais, desses ataques que têm acontecido desde a morte do George Floyd, porque foi realmente um marco de lá para cá. Então, é essa necessidade do agora. Eu quero entender o agora, eu não quero entender o ontem. Então, talvez essa questão da história, ela precise estar pontuada ou aparecer em todos esses outros segmentos, né? A partir de tal, fazer esse caminho do passado e presente, para que a gente consiga trazer para eles essa necessidade de se conhecer a história. Perfeito, Lucilene. Mas a nossa sociedade nunca deu importância para a história, né? Lógico que a gente não pode generalizar, mas o Brasil ele é pobre nessa questão, culturalmente falando, né, de valorização de personagens, de figuras que foram importantíssimas para a nossa construção, porque não se dá importância para a história. Hoje, se você for verificar, são pouquíssimas pessoas que querem ser professor de história. Havia até uma preocupação nessa questão, né? Até na formação de profissionais para dar continuidade nessa contação da nossa história. É crítico, mas é uma situação cultural e que faz muito bem o Renato de colocar aí na questão a história, para que as pessoas possam, pelo menos, ter um contato. Olha, história. Não quero, mas elas estão tendo a oportunidade de olhar lá. História. Enfim. Vamos usar um truque. Qual é o truque? Se todo mundo quer direito e não quer história, então o direito vai passar a ser um eixo, porque direito, na verdade, era transversal. Na minha cabeça, direito é chato. O direito é algo que, né, as pessoas acham enfadonho, querem direito? Beleza, vai se transformar num eixo. Enquanto a história vai para o lugar do direito, vai se transformar em algo transversal. Então, toda vez que houver uma aula, haverá primeiro a história. Então, assim, na verdade, Acho que é perfeito. A gente muda, né? Lá no nosso grupo, eu acabei de colocar os eixos, né? Os eixos não têm nomes, na verdade, foram feitos exatamente para a gente entender. Tá eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, a gente somente muda. O eixo 1, que seria história, né? Ele passa a ser o eixo 4. E todas as vezes vai ser. E é lógico, a gente vai escolher quem é que pode fazer isso, porque uma coisa era você pedir a informação de que, Lucilene, você pode estar em todas as atividades, Ivair, você pode estar em todas as atividades? Acredito que Ivair não, né? Que seriam as pessoas que fariam isso. Mas também não tem problema, porque aí a gente ocupa um lugar do outro. Eu já estou fazendo uma linha histórica porque, assim, também não adianta a gente... uma coisa importante também de dizer, limitação, né? E a limitação não é ruim, na verdade, ela transforma em algo que é objetivo. A história do Brasil, com relação à atual pertença do que está acontecendo no Brasil hoje com relação ao racismo, ela data desde o primeiro negro pisar aqui. Mas isso aconteceu, é possível ter acontecido, inclusive, aqui no nosso litoral, em 1500 e pouquinho, né? Não é nem depois de 30, talvez até antes de 1532, talvez antes. Mas não dá para a gente buscar essa história lá para trás e também não dá para a gente buscar a história da África como um todo. Então, o que fazer? Fazer
com que a gente debata a história, na verdade, panoramicamente, né? Desde o momento em que houve a discussão sobre o racismo, o higienismo e a eugenia, que causa reflexo até hoje. De quando é isso? É do meio do século XIX para frente. Tá? Mas é importante que a gente fale de uma maneira panorâmica, mas que fale de qual é a raiz do racismo, né? E qual é a raiz da eugenia e qual é a raiz do higienismo, que é algo que efetivamente está ainda no nosso dia a dia, inclusive, né, praticado hoje, infelizmente, dentro da presidência da Palmares, da Fundação Palmares, está sendo praticado esse tipo de coisa. Mas, políticas à parte, a gente precisa causar isso porque os próprios documentos históricos do movimento negro eles se constroem a partir do embate disso. Então, se eu for falar, por exemplo, da Constituição do Negro de 1986, que subsidia a Constituição Federal de 1988, tem lá trabalho relacionado à empregada doméstica, 1986. Mas, se você for falar, por exemplo, da discussão das empregadas domésticas, você volta lá na década de 20 e 30, que foi quando começou a falar sobre isso. Então, assim, é muito mega importante falar de história, mas fazendo esses links entre passado, presente e o que faremos no futuro. Passado, presente e o que faremos no futuro. Então, assim, é nesse contexto que eu apresento a possibilidade das datas, né? Primeira data, 14 de agosto. O que faremos 14 de agosto? Faremos uma grande apresentação. Apresentação de quem somos, o que fazemos, o que a gente vai, qual é o nosso teor, o que a gente vai debater e qual é o objetivo final, que são aqueles objetivos que estão num documento que foi apresentado para vocês também, tá? Mas, trocando em miúdos, o nosso objetivo mesmo é juntar todos os subsídios para alterar o Plano Municipal de Igualdade Racial. Tá? Isso é algo que eu estou trazendo para vocês agora, porque precisei combinar com a Copiri, precisei combinar com o Conselho da Comunidade Negra para eles estarem esperando algo. Porque a gente pode fazer uma série de propostas, mas isso tem que ser objetivado. E aí nós temos uma vereadora aqui presente, ela sabe o quanto é importante transformar isso em lei para poder segurar, para poder se transformar seguro, né? Então, assim, os nossos trabalhos, a inteligência que a gente vai usar, as respostas que a gente vai ter, a inteligência das pessoas que vão trazer, tudo vai ser condensado em temas relacionados ao Planpir. Lembrando sempre que a gente vai olhar para a causa negra. A gente não vai usar as nossas ciências para lembrar a causa cigana, que vai ser feita e tomada conta à parte, no momento adequado, muito menos a causa indígena, que, salvo o melhor juízo, não tem presença no território de Santos. Salvo o melhor juízo. Tá? Tem ainda a causa caiçara, que é muito mais complexa, mas, então, nós vamos cuidar da causa negra. Tá? Então, 14 de agosto vai ser a apresentação. Tá? No segundo momento, já vai ser definido a atividade. Então, assim, a semana 1 do quadro que foi colocado agora no nosso WhatsApp, a semana 1 é no dia 21 de agosto. 21 de agosto. Tá? E aí, a gente colocou aqui, era história, passa a ser direito. Né? A semana 1. E assim segue, considerando que nós propomos, e assim, eu acho que chegou-se a um consenso, eu até queria escutar os demais, que direito passa a ser um eixo e história passa a ser transversal. Então, tudo que se considera como história, no eixo 1, né, passa a ser a eixo 4. Então, vai ter aula de história e direito no dia 21. No dia 28, que é a segunda semana, vai ter história e ciências sociais. E assim segue. No dia 4 de setembro,
dia 4 de setembro, que é o terceiro dia, vai ter direito e história. O dia 11 de setembro a gente pula. Por quê? Por causa do final de semana do 7 de setembro. Eu sei que 7 de setembro está longe do dia 11. Mas eu fico imaginando que quem viaja a semana inteira. Agora, eu queria saber de vocês. 7 de setembro é terça. 11 de setembro é sábado. Vocês consideram que é possível a gente utilizar o dia 11 de setembro como atividade? Sim ou não? Eu acho que é mais importante utilizar o 11 e não o 4, porque o 4 é o final de semana. É mais perto do 7. É mais perto do 7, as pessoas podem emendar. Entendi. Então, a gente pula o 4 de setembro e vai para o 11. Perfeito. Por mim, tudo bem. Está ótimo. Então, tudo que eu falei do dia 4 de setembro serve para o dia 11 de setembro, que, na verdade, é o nosso segundo dia de atividade. Então, é 14, 21, 28... Desculpa, é o terceiro dia. É o terceiro. 14, que é a apresentação. 21 é Direito e História. 28, Ciências Sociais e História. Vou repetir, desculpa. 14, apresentação. 21 é Direito, Ciências Jurídicas, Direito e História. 28, Ciências Sociais e História. Dia 11, então pulamos dia 4. Dia 11, novamente, História e Direito. Dia 18, Ciências Sociais e Direito. 18. Dia 25, História e Arte e Educação. Dia 25. Dia 2, História e Ciências Sociais, dia 2. Aí, a minha proposta é pular o dia 9 de outubro, por causa do outro feriado. E aí eu não sei o que vocês pensam, porque está na mesma condição do 7 de setembro. Dia 12 de outubro é feriado. Que é terça-feira. Terça-feira. Está na mesma condição do 7 de setembro lá, que, se eu não me engano, era terça-feira também. Exatamente, é o dia 9. Aí pulamos o dia 9. Tudo bem? Sim. Beleza? Tá. Aí, pulando o dia 9, passa-se para o dia 16. Só faltam mais 2 oportunidades aí, que é no dia 16, que é Direito e História, no dia 16, e no dia 23 de outubro é Arte, Educação e História. Tá? Então, os dias, para falar os dias, depois eu coloco isso de uma maneira específica no nosso grupo, né? Não vai ficar só falado e gravado. Mas, então, 14 apresentação, aí vem dias 21, 28, 11, 18, 25, 2, 16 e 23. Tá? 23 de outubro, então, seria o último dia da nossa atividade com relação a esses temários. Daqui do dia 23 de outubro, a gente vai ter uns 10 dias, e aí fiquem tranquilos, quem puder, para poder pegar e fazer exatamente isso que eu estava falando no começo, transformar isso em um documento único para que a gente possa alterar, modificar, manter ou trabalhar o
Plano Municipal de Igualdade Racial de Santos. Tá? Então, do dia 23 até a semana do dia 13 de novembro. Tá? Isso é um trabalho interno, já não tem mais aula, já não tem mais, somos nós fazendo isso. Tá? Aldra, inclusive, se você quiser, você está muito convidada para poder participar deste momento, porque é algo que efetivamente vai precisar de alguém depois para apresentar na Câmara, inclusive. Né? E aí, o que acontece? Na semana do 20 de novembro, nós estamos falando dia 13. 13, então, encerra o nosso prazo para poder resolver isso, que é condensar tudo numa proposta de política pública da cidade. História, direito, ciências sociais e arte e educação. Na semana do 20, eu proponho que a gente faça um seminário, né? Em que a gente já, com tudo amarrado, a gente entregue para a cidade e para aquelas pessoas que participarem, inclusive convidando alguns que participaram para se apresentar com um tema, com um texto, com uma música, com o que quiserem, né? Com aquilo que entenderem que representa a parte do trabalho delas. Eu acho que isso vai ser legal, porque a pessoa vai se sentir pertencendo àquele momento. Né? Então, a gente vai entregar para a cidade, porque Santos tem uma característica, existe o mês da consciência negra. E a gente pode pegar esse momento e transformar como um momento de seminário. No mês da consciência negra, nós vamos fazer um seminário do Plampir. O que é muito importante para poder passar a bola para vocês me colocar a ideia de vocês, né? Que agora, nessa próxima hora, nós vamos falar de ideias para poder estabelecer o que nós vamos fazer. Então, para colocar a ideia de vocês, eu acho que o muito importante é o seguinte, nem nacionalmente, nem no estado de São Paulo, eu participei das últimas 2 conferências. Conferência é o momento que você debate a política pública que vai durar o tempo, no caso aqui da política pública de igualdade racial, 4 anos. Tá? Nós temos um Plampir de 2018, nós estamos em 2021. Isso quer dizer, já passaram 3 anos e nada foi feito. Por vários motivos que não adianta debater agora, mas nada foi feito. Tá? Então, em nenhum momento, até agora, nacional, estadual, se fez uma real conferência daquilo que existe como política pública. E isso coloca a gente num momento de criar um dispositivo regular de conferência e de promoção de novas propostas. A Aldrin estava falando que pode se tornar uma política constante. E se anualmente a gente fizer um negócio desse, a gente está ativando a política de igualdade racial na cidade. Então, isso é uma questão de... desenvolver o plano que existe. No mínimo isso. Né? Então, Aldrey, te mandei desculpa, Renato, Aldrey, te mandei um recado no WhatsApp, então, que é um outro assunto que acho que depois vai caber nesse seminário que você está propondo para o dia 20. Tá. Então, assim, então eu já vou passar a bola. Dá mais 3 minutos que eu passo a bola. Então, assim, a ideia é fazer algo completo, do tipo, começar com um debate quase que inocente, mostrando para as pessoas o que existe, o que o movimento negro já trabalhou, pegando as ideias dela, transformando em algo mais denso, que é um plano, e depois propondo para a cidade algo que é um dispositivo anual de regulação. Não precisamos esperar 3 anos para fazer essas coisas acontecerem. Elas podem anualmente estarem ou no PPA, ou ter uma projeção. Eu estou falando de PPA por causa de organização política, mas assim, tem coisas que a gente pode chamar iniciativa privada, tem coisas que a gente pode chamar o pessoal do Porto, tem coisas que a gente pode fazer um monte de coisa na cidade que na verdade, sempre foi tentada, sempre se teve desejo, mas nunca se teve organização para fazer. E essa organização precisa ser legitimada por pessoas locais. E, para passar a bola realmente, dentro das 46, 70% são de Santos, mas existe gente da Bahia, e não é só de Salvador,
existe gente do Rio Grande do Sul, existe gente de São José dos Campos, existe gente do litoral inteiro que se propôs a fazer. Então, é algo que pode ser espelhado. Por quê? Em cada uma das cidades, você está pensando a inteligência da igualdade racial na cidade. Você não está pensando numa proposta exclusiva para Santos, mas uma inteligência de igualdade racial para a cidade. Mas o desafio... o desafio, na verdade, é a gente chegar aonde a gente nunca deixou de estar. Eu estou na cidade e preciso que haja um debate dentro da segurança pública, dentro do RH das empresas, dentro da gestão pública, dentro da educação, que trate sobre esse assunto. E agora eu calo a boca e deixo a palavra com vocês. Não, Renato, eu acho que, diante de tudo isso que foi colocado, né, excelente a ideia, até em relação ao que eu falei que eu mandei no WhatsApp para a Audrey, é que na nossa última live, que foi feita com o Dr. Carlos, né, biomédico... Lu, desculpa, eu só não consigo ver porque tu mandou no outro celular e eu estou usando ele. Depois eu vejo. Eu falo aqui, eu já falo aqui agora. Tá? Tá É o que bom. eu só coloquei para não perder a linha de raciocínio. A última live que eu fiz com a Audrey, com o Dr. Carlos, biomédico, e com a Ana, que é uma enfermeira de São Paulo, né? Tem uma proposta da área da saúde, né? Então, já estando com tudo isso organizado, né, nós retomarmos essa conversa com o Dr. Carlos, e nessa semana aí do dia 20, também já fazer uma atuação com os alunos das universidades da área de saúde. Então, eu acho que é uma ampliação para esse projeto, né? Uma possibilidade de ampliação de atuação dessa área. Então, eu acho que é algo que fica realmente é um ponto de partida assim maravilhoso. É isso, como o Renato está colocando mesmo, é organizar, né? Mostrar como é que se coloca as coisas para andar, nessas possibilidades de parceria da área privada, né, dessa organização. Então, eu acho que é um marco mesmo, né, um pontapé inicial, que não é nem um pontapé. Não sei se é pontapé, empurrão, rolar ladeira abaixo, sei lá como é que é isso. Mas é algo de extrema importância, né? De extrema importância, isso. E é algo, como a Audrey colocou, é colocar para andar algo que já existe, né? Simplesmente executar. E às vezes, algumas vezes, essa execução ela fica um pouco dificultosa por essa questão do ego, né? Porque todo mundo quer ser o pai da criança. Então, eu acho que o que dificulta é as pessoas entenderem que precisamos de outras pessoas, precisamos de outras pernas e outros braços para que isso avance, para que isso vá adiante, de mostrar a importância para essas outras pessoas, né? Da mesma forma como a Audrey conseguiu ver essa importância, né? Porque as coisas foram acontecendo assim aos pouquinhos, né? A Audrey conseguiu enxergar a importância de tudo isso, de propor, né? Do Renato levar essa proposta para ela, dela entender, aceitar e trazer isso para a cidade, e como aos poucos nós estamos conseguindo caminhar para algo muito grande, e algo grande e necessário. Né? Quando a Meire fala da questão de educar a família, as famílias também, eu acho que nós, enquanto educadores, né, de levar isso para dentro da escola, e da escola também levar para a sociedade entender qual é o seu papel enquanto cidadão e o que precisa ser cobrado do poder público. Então, também acho que esse caminho é muito importante. Agora, como nós tivemos essa questão do online, né, nas escolas, eu acho que atingir essas famílias acaba ficando de uma forma mais fácil, né, porque nós temos uma facilidade de comunicação virtual com essas famílias, desse entendimento. Nós temos os grupos de WhatsApp, em todas as escolas tem os grupos de WhatsApp com os pais, mesmo nós estamos voltando a partir de segunda-feira para 100% presencial, eu acho que é algo que, junto à Secretaria de Educação, nós podemos ver essa possibilidade de manter algum pequeno contato, que nós não sabemos como é que vai ficar essa realidade, né, Audrey? De volta às aulas, né? Então, eu acho que nós vamos conseguir aí, eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir aí um avanço imenso, uma visibilidade muito boa, e o sucesso, eu acho que só está dependendo de nós mesmos, e nós estamos entendendo, né, dessa necessidade de estarmos juntos para unir forças e colocar isso para frente.
Perfeito. Se eu posso falar só um minutinho, que sair que eu tenho uma outra reunião, mas assim, eu estou muito feliz, emocionada com esse momento, porque eu vejo Lucilene, Renato, professores que estão aqui, mesmo momento que eu já passei em relação a outras políticas públicas, que a Lucilene bem sabe, me acompanha, em relação à endometriose, em relação ao tratamento do homem agressor, quando ninguém acreditava, quando as pessoas falavam, você é louca, tu acha que tu vai conseguir? Você acha que você vai conseguir? Hoje a gente tem essas políticas públicas implementadas no município, que fazem parte dos planos essenciais e que a sociedade não conhece. A sociedade não conhece esses planos. A sociedade, infelizmente, agora que a gente, desde 2017, trabalhando o Plano Municipal dos Direitos das Mulheres, né, onde ali está incluída, sim, a condição da mulher negra, que pode fazer link com o Plano da Igualdade Racial, onde está ali no Plano Municipal dos Direitos das Mulheres a questão do tratamento do homem agressor, da endometriose, estava tudo engavetado. Por isso que eu quero traçar esse paralelo aqui com vocês. Estava tudo engavetado. Não tinha uma política pública implementada, que está lá num documento que é legal, legítimo, que é nosso. Só que se as pessoas não conhecem, esses documentos não vão para frente. Então, cabe a nós que conhecemos, que sabemos, que temos, graças a Deus, né, tivemos a oportunidade desse conhecimento, que a gente possa tornar isso cada vez mais público, mexendo em cada segmento. E é isso que a gente está fazendo. E a gente vai tornar isso realidade, Renato. Tenho certeza disso. Né? Então, que a gente fale mais, que a gente mexa mais, que a gente movimente mais essas questões. E não precisamos começar de forma querendo abraçar o mundo, não. É desse jeito mesmo. De pouquinho em pouquinho, a gente chega lá. Né? O importante é esse início. Eu tenho certeza que será um sucesso. Então, muito obrigada. Estarei com vocês nos momentos que o Renato colocou aí, principalmente, e que a gente possa traçar isso de forma permanente. Gratidão. A gente que agradece, Aldo. Alguém quer falar alguma coisa porque ela está indo, né, nesse momento? Fiquem à vontade. Eu deixo vocês à disposição, já que eu falei demais. Eu fico assim muito feliz que a Audrey esteja junto com a gente, porque ela é uma aliança, não é? Lá dentro da prefeitura, não é? Muito forte, não é? Porque às vezes a gente não consegue ultrapassar essa barreira, não é? Ficamos nós trabalhando aqui fora, não é? E eles discutindo lá dentro, sem saber realmente o que está sendo, o que está acontecendo. E no momento em que ela disponibiliza o tempo dela para ouvir a nossa a reunião, ouvir as nossas ideias, isso é muito bom, porque eu te conheço como jornalista, eu te conheço na tela da televisão, viu, Audrey? Eu não sabia da sua garra e da sua disponibilidade em trabalhar com a proposta. Obrigada. Quem agradece somos nós. Inclusive, como ela colocou, eu posso falar bem, que acompanho bastante, a minha proximidade com a Audrey se deu já no início do primeiro mandato dela, e por ter essa postura, né? Essa postura de ouvir, essa postura de acolher, essa postura de dar importância a tudo, às vezes a pequenas coisas, né? Que às vezes, como ela coloca, que às vezes as pessoas falam, você é louca, né? E essa questão da endometriose era algo que, assim, nós não tínhamos essa política pública na nossa cidade. As mulheres tinham uma grande dificuldade, né, de identificar essa doença e nós não tínhamos o tratamento na cidade. As mulheres precisavam ir para São Paulo para fazer esse tratamento, né? E com o trabalho que a Audrey realizou junto às endomulheres, hoje nós podemos, né, ter esse tratamento aqui na cidade. Todas as mulheres da região, não só de Santos, mas de toda a Baixada, nós temos agora um centro de referência, né?
E a Audrey tem essa característica assim incrível de ouvir, né? Tipo, senta aqui e me explica o que você está fazendo, né? Então é algo que eu me orgulho muito de falar sobre ela, né? Às vezes as pessoas falam assim, é puxa-saco. Acho que a gente já mistura aqui, né, Audrey, um pouco de puxação de saco, de amizade, de trabalho, de reconhecimento de trabalho, que essa baixinha aí, ela é danada, viu? Ela tem uma rodinha no pé e ela não para. Essa disponibilidade dela é algo que me orgulha muito de saber que tem uma mulher assim nos representando na Câmara de Santos. Obrigada. Obrigado, Audrey. Fica com Deus aí, a gente vai se falando, tá? Valeu pelas informações e bom trabalho. Bom trabalho. Beijos, obrigada, gente. Muito obrigada, um beijo. Tchau. Fiquem com Deus, viu? Amém. A Luna está aqui agitada. Tchau, Beijo. Luna. Tchau. Bom, então, continuando aqui as nossas falas. Plínio, quer colocar alguma coisa? Tem agora dúvidas? Como é que está aí a cabeça? Não, é só dar os parâmetros, né? Parâmetros a gente já tem, né? É só começar a fazer que dia que a gente joga. Ai, que maravilha. Que bom. Que bom. Da última reunião a gente deu aquela balançada, a cabeça e tal, mas acho que é isso mesmo, né? É como aconteceu na live. Você sabe que a live que a gente participou, que teve aquele início truncado, teve grande visualização e resposta? O pessoal... Que bom, que bom. O pessoal quis saber. Para você ter uma ideia, nós saímos de 38 para 46 por causa daquela live. Oba! Então, é muito importante, né? São essas informações que são muito importantes. As pessoas ainda... É que sabe que, na verdade, Renato, que eu vejo, às vezes, assim, as pessoas têm feito muitas coisas muito picotadas, muito jogadas, aí um excesso de informação, as pessoas não conseguem entender direito o que vai acontecer. Então, a partir do momento que você faz mesmo essa programação, né, essa explicação pontual, olha, a parte tal vai ser tratada assim, a parte tal vai ser tratada assim, as pessoas estão necessitando desse entendimento. As pessoas precisam entender o que está acontecendo, né? Tem muita informação picotada jogada no ar aí, mas uma formação realmente com algo, né, que se torne permanente, nós temos pouco, né? Eu não sei, esse é o... Eu fiquei muito feliz dela apontar a possibilidade de propor como uma política de Estado, né? Que foi o que ela falou, né? Assim, se e caso a gente tiver sucesso, que anualmente, isso quer dizer o seguinte, que a gente terá orçamento, que a gente terá uma... E eu não estou falando a gente, Renato, a gente cidade, né? Sim, a gente cidade a gente terá... cidade. Porque, de repente, pode chegar... Digamos que o Plínio quer fazer uma proposta diferente para a Escola Preta em 2023, né? Ele participou da de 2021, mas acho que não foi de acontecer. Então, vai ter um pedaço do orçamento dedicado a isso. Não vai ser um orçamento um orçamento surpresa, né? Que é uma emenda parlamentar, que nada mais é do que um orçamento surpresa. E, assim, é importante dizer que, a partir disso, vai começar uma disputa, né? Vai começar uma disputa. E isso tem que estar muito nítido. E eu estou muito tranquilo com relação a isso, de saber que é para isso mesmo. A gente precisa de disputas para ter qualidade, né? Disputas fiéis, não disputas qualquer. Porque agora o que existe é um nada. A Meire sabe disso. A gente pelejou para oferecer gratuitamente. Plínio, Jaime, a gente pelejou para oferecer gratuitamente tudo o que a gente está falando aqui para a educação estadual. E vem aí. Não foi isso, Meire? Eu não vou nem apontar que não é isso, vem aí. E, assim, a mesma educação municipal, não houve uma preocupação. A gente teve que ir em alguém que está sendo uma representante para poder fazer o vínculo. Eu pedi, Meire, e Plínio e Jaime, a Lu acompanhou, a Lucilene acompanhou. Eu pedi naturalmente para... Você pode, por favor, participar da nossa reunião de organização? Não, eu quero participar para entender o que está acontecendo.
É uma vereadora da cidade, que só tem 21. Assim, ela tem me Não, tratado. Renato, e sem Tem me contar que, tratado nesse assim, nível, não, Lu? Tem me tratado nesse nível. Por isso que sim, a Meire me conhece. Eu sou avesso a ficar. Ela me conhece já há mais tempo do que todo mundo aqui. Eu sou avesso a ficar do tipo, por favor, ai, não, porque você precisa. A Lu já sabe como é que eu sim. chego lá e, ó, é isso aqui que eu acho que é interessante. Tá afim? Não, tá afim? Então, beleza, então vamos. Ah, não tá afim? Tá bom, até logo vou embora. Não vou ficar, pelo amor de Deus, pires na mão, porque eu vivo da velocidade, da competência daquilo que eu faço. Eu acho que todo mundo aqui, o Plínio também, a Jaime também, a Meire também, você também. A gente não tem tempo para ficar pedindo, pelo amor de Deus, para algo que está na lei. Mas essa moça que acabou de sair, ela não teve isso. Ela falou, não. E foi isso todo o tempo, né, Renato? Desde a Desde apresentação o do primeiro projeto. momento. Desde o primeiro momento. Foi assim a todo tempo. Na live, ela no ar, na Foi. live porque a Lu não me convidou para apresentar um projeto. A Lu me convidou para participar desse momento que ela falou aí vamos combater o racismo. Vamos conversar sobre o racismo. Não é nem combater. Vamos conversar sobre racismo. Eu fui convidado. E aí, no ar, eu falei, olha, tem a Escola Preta que está acontecendo, lá. Ela falou, então, vem no meu gabinete para poder... Lu, traz ele no meu gabinete para poder falar sobre isso. E foi assim. Foi. Então, assim, não é um jogo... Gente, é isso que eu quero dizer. E deixar bem nítido. Não é um jogo político para fazer qualquer coisa. Na verdade, é uma proposta de política pública para construir para a cidade de Santos, que vai ser confrontada, que vai ser enfrentada, que tem gente que é contra. Né? Então, assim, isso tem que ser falado para vocês que estão participando disso, porque vocês, na verdade, para mim, são os grandes promotores disso. E se não pareceu, se pareceu que era algo inocente de uma escola preta para poder aparecer um monte de preto, não é, na verdade, é para incidir numa política pública local. Não, e algo que acho que é de extrema importância, né, Renato, essa questão, né, dessa necessidade dessa organização, desse plano mesmo, de se colocar isso em ação, porque nós temos outros componentes lá da comunidade do conselho que trabalham com outros vereadores. Exatamente. Que estão dentro do gabinete de outros vereadores há anos e não conseguiram, talvez, entender a necessidade dessa proposta. Talvez consigam depois que a gente apresentar. Sim, porque, exatamente. Como eu disse, na verdade, isso é válido. A gente tem que criar um ambiente de concorrência saudável. Saudável, eu acho super válido, como você colocou. Quanto mais pessoas querendo fazer algo nesse sentido, melhor para nós, melhor para a cidade, melhor para a sociedade, melhor para os nossos. Né? Eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. Plínio, Lucilene, Meire e Jaime, ser pago por isso. Exato. Eu acho que é algo que as pessoas também precisam entender isso. Que por que tudo que é relacionado à comunidade negra tem que ser de graça? Né? Eu acho que é essa cultura também que nós temos que mudar, né? Então eu acho que eu acho que essa cultura ela também precisa ser mudada. Por que tem que ser sempre uma ação social, né? Tem que ser sempre então vem aí, como o Renato colocou, vem aí, apresenta aí a proposta de vocês, né? Então eu acho que é essa cultura que também nós precisamos mudar, esse olhar das pessoas nos verem como profissionais que somos, né? Porque todos aqui são profissionais da sua área, né? Todos nós investimos no nosso conhecimento, né? Todos os investimentos que foram feitos para o nosso conhecimento, eles têm que ser valorizados, e acho que a partir daí, da nossa postura, é que nós vamos ajudar a educar os outros, né? Das pessoas também se verem como pessoas importantes e aprendendo a cobrar sobre o seu trabalho, né? Aprendendo a cobrar o trabalho que é colocado. Essa cultura aí de que tudo que é para o negro tem que ser de graça, na parte social, isso aí também precisa ser mudado. O Jaime, você está aí? Ou pode falar? Tudo bem se você não puder falar, depois a gente conversa. Como eu disse, está gravado, tá? Bom, eu queria escutar de vocês, né, para a gente caminhar. Então, é assim, né? São atividades aos sábados, que vão até de 14 de agosto a 23 de outubro. Uma construção a partir de documentos. E aí, Meire, uma coisa que eu não falei, que eu quero falar agora, eu tinha esquecido. Todos
todos os referenciais que vocês trouxerem, todos, textos, indicações bibliográficas, indicações de novas legislações, documentos nacionais e internacionais, todos, propostas de atividades, propostas de oficinas, todos vão servir para subsidiar nosso trabalho. O que eu estou trazendo é um esqueleto. Tipo, eu estou trazendo os ossos para a gente montar junto, para depois botar as artérias, os órgãos, a carne, o cabelo, o cílio, chegar na unha e nasceu a criança. Né? Então, tudo que você quiser trazer, a sugestão é: dá para mexer no Drive direto? Dá. Quer fazer isso direto? A gente pode combinar. Só que para isso... Não, só que eu prefiro uma questão de organização, porque depois a gente vai disponibilizar esse Drive para os alunos, para os instruídos, para as pessoas que vão nos ajudar a construir essa política pública, porque eles também não sabem, eles não sabem o que eles vão contribuir. Aliás, eu estou falando para vocês depois de ter pedido autorização para quem deveria. E até então, né, eu não tinha essa autorização nem para falar. Mas por que autorização? Porque não adianta você construir algo se ninguém vai receber. E hoje, a Copile, o Conselho da Comunidade Negra e uma das vereadoras das 21 vai receber o trabalho que a gente vai fazer. Então, tem um futuro. Não tá parado no tempo, já tem um fluxo. Né? Então, o que eu estou falando? Esses documentos vão ser separados em 4 temas. E esses 4 temas, na verdade, vamos incluir aquelas pessoas que querem participar. Então, história, a pessoa quer eu quero participar de história. Então, você vai estar na casinha da história. Mas eu também quero participar da história. Você está participando de qual tema? Direito, tá. Não, você tem que dar conta do que você quer fazer em direito para você participar em história. Porque se você quer participar dos 4, você não vai participar de nenhum. Imagino que, depois que tudo estiver construído e que as contribuições foram dadas, todo mundo pode participar do que for. Mas, por uma questão de organização, eu acho que vai ser a partir da escolha da pessoa. Eu não sei se eu estou errado, e aí é uma pergunta. Tá? Vocês acham que a gente deve abrir para a pessoa participar de tudo que ela quiser? Ou vocês acham que ela deve participar daquilo que ela escolheu participar no começo? Ela pode até trocar, mas ela tem uma obrigação, porque ela não está pagando nada para poder estar ali, tá? Para participar de algo que ela vai... Quem está pagando é o município. Mas eu imagino que a pessoa que vai participar, seu João das Couves, Dona Maria da Glória, eles vão... eu quero fazer arte e educação, mas eu me interesso sobre direito. Faça o arte e educação e participe como ouvinte em direito. Porque, senão, a pessoa vai querer participar de tudo e não vai entregar nada. O que vocês acham? É uma pergunta. Pode ser assim? Eu acho que pode ser assim. Ela escolhe um tema, né? Segue esse tema, se responsabiliza em participar já sabendo quais são as datas, enfim, tal. E, se quiser participar como ouvinte das outras propostas, das outras áreas, pode. Eu acho que não há problema nenhum. Pelo contrário. Renato, deixa eu te fazer fazer uma pergunta. Vai ficar gravado, né? Vai ficar tudo gravado. Aí, nessa questão dessa pessoa querer participar como ouvinte, ela pode solicitar esta gravação da outra oficina onde ela não está inscrita. Eu acho que ela pode participar da oficina, inclusive. Ela não tem problema dela participar. Acontece só de preferência. Quem tem preferência para poder fazer o trabalho? Aqueles que se inscreveram para aquele tipo de política pública. Porque, como história vai se transformar em algo que é transversal, então história todo mundo vai ter que fazer. Né? Mas as outras 3, que é direito,
ciências sociais e arte e educação, eu acho que seria, no mínimo, um prêmio para aqueles que se disponibilizaram, né? E uma espera para quem precisa, porque a pessoa vai ter algo para fazer. Porque senão fica aquele negócio, não, eu quero participar de... Tem gente que quer participar de tudo, na verdade, e acaba não participando de nada. E diante disso, eu estava até aqui pensando, saindo até um pouco do que a pessoa vai participar, onde e tal, não sei o quê. Você falou que ia mexer na arte, né, para a gente poder colocar no Instagram. Sim. Eu acho que uma chamada bem interessante que nós podemos fazer é assim, você que sabe sobre a questão do racismo, que quer fazer uma contribuição, agora é o momento, venha participar das nossas oficinas, não sei se seria algo assim interessante de fazer essa chamada, para que a pessoa vá ler lá, porque às vezes as pessoas não leem o conteúdo, né? A pessoa não lê legenda. A gente também tem essa cultura das pessoas não lerem legenda, as pessoas só veem foto. Tudo tem que estar ali na fotografia, né? E aí eu não sei se também seria interessante nós fazermos um videozinho pequenininho e para colocar um vídeo só para fazer essa chamada também para isso. Eu acho que o vídeo vai acontecer até por uma questão de exposição, o mínimo de exposição possível nossa, né? Eu acho que o vídeo vai acontecer naturalmente depois que a gente tiver as primeiras gravações no primeiro dia, porque aí eu vou editar e fazer um vídeo com relação a isso, tá? Lu, não, mas seria vídeo para chamada. Então, a gente já alcançou o objetivo de ter 50 pessoas na sala. Beleza. Tranquilo. Entendeu? Falou. Então, assim, na verdade, agora o que for é lucro. E com essa chamada que vai fazer a Audrey, porque ela vai fazer uma chamada com relação deve lotar. E chegou a 76, eu vou cortar. Você vai participar no próximo ano. Muito obrigado. Sabe? Até porque assim, a gente tem que criar um sistema de curiosidade. Eu acho legal essa história de fazer o vídeo, mas eu também acho o seguinte, com relação à disponibilidade, de a gente se autopreservar, tá? Porque vai haver ataques. Vai haver ataques, né? Eu não estou falando de A, de B, o fato de nascermos pretos, já estamos preparados para o combate. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter nitidez de que as pessoas que vão participar, ou que elas têm corresponsabilidade conosco. São corresponsáveis. Então, assim, exatamente. É por isso que eu não quero ficar... vou fazer uma nova... Hoje vou elaborar uma nova propaganda. Achei muito legal isso que você falou, de repente chamar para poder participar, dizendo que tem oficinas, agora que as oficinas estão definidas, sem colocar datas, porque eu ainda não posso colocar datas, porque não está contratado. Você viu o que ela falou no começo? Está assinado o contrato. Então, só posso colocar data no ar no momento que assinar o contrato. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma nova... Não vai ser aquela arte, vai ser uma nova arte. Tá. Porque ela não cabe toda no Instagram. Não, vai ser uma outra... Vai ter um outro momento. Outro negócio. Esse menino... esse menino... Renato, olha, eu estou com uma série de perguntas, eu não sei se eu... Pode fazer. É assim... Eu passei ontem o dia todo buscando conteúdo e uma sequência para aquilo que eu vou falar. Tá. Agora me bateu aqui a ideia, assim, uma pergunta. Existem aulas de arte educação, certo? Essa pessoa que vai dar arte e educação, ela vai dar algumas atividades relativas àquilo que foi falado nas aulas, nos encontros. Como é que a gente se articula? Porque eu pensei que os meninos, o Ivair, né? Ivair e a Elizabeth,
Estariam aqui. Eu também pensei... E o não sei Cuco? como- Estariam aqui. DJ Não, Cuco. não tem problema nenhum, cada um, não é? Eu também não pude participar, claro. Agora, a gente vai se encontrar, a gente vai fazer uma proposta, uma sequência, o que vai dar em... Eu sou muito professora, assim, no sentido de ter um planejamento, uma coisa. Eu não sei trabalhar assim. Na semana passada, eu não sei se foi na semana passada ou na anterior, eu acho que foi na anterior, a Valéria me cobrou a mesma coisa, sabe? E aí porque eu se a fiquei gente imaginando... não Então, aí eu articula, fiquei... as coisas ficam muito soltas. Então, Eu aí eu acho fiquei que imaginando o seguinte: primeiro, mandar uma relação do que eu penso que é possível ser um esqueleto. quais os É o que eu... tópicos que têm que ser discutidos Calma, realmente que eles calma. precisam saber. Sim, professora. Então, aí, o que a minha proposta? É que no próximo sábado, que antecede, porque nós estamos ainda no sábado 31/7, tá? Nosso Certo, primeiro momento é dia 14/8, tá? certo. Então, no próximo sábado de manhã que antecede, a gente construiria exatamente esse momento dos tópicos. E, ao longo da semana, agora, a gente iria provocando cada um, aliás, a gente não, eu iria provocando cada um para dizer o que você tem para construir com relação a isso e traria de uma maneira condensada para a discussão no sábado que vem. Quem não puder estar no sábado que vem, antecipa a proposta. Eu vou falar, dentro de ciências sociais, esses pontos. Por exemplo, eu, do direito, já sei o que eu quero falar. Mas só que eu não antecipei isso, por quê? Porque eu queria dar para vocês o esqueleto, os subsídios, né, do debate para construir o plano de igualdade racial. Eu sabia que, para a Audrey e para o Conselho e para a Copiri, para a gente ter algum sucesso e para dar continuidade, teria que mexer exatamente na pedra de toque, que é o Plano Municipal de Igualdade Racial. Então, eu sei o que a senhora está falando, e eu sei que não pode não parecer que tem a ver com isso, mas tem. À medida em que a arte e educação, por exemplo, o Plínio vai trabalhar com arte e educação, né? Então, se ele trabalha com arte e educação com um subsídio, ou então ele troca a experiência com você sobre ciências sociais, vai ficar algo conectado. Essa sintonia fina só vai ser possível no momento em que ele souber o que vai falar, a senhora souber o que vai falar e poder fazer essa interligação. Tá? Posso falar, Renato? Eu acho que Ela diante disso... tá falando. Ela está falando. Ah, tá desligado, Mary, seu microfone. Ah, ela pediu para sair. Seu microfone está desligado. Seu microfone, Mary, está desligado. Ligue o seu microfone. Ah, tá. É que os cachorros... A minha irmã tem 3 cachorros. 3. Aí, quando um começa a gritar, o outro também. Eu fico doida. Eles estão em reunião, Mary. É reunião que eles estão fazendo. A campainha toca, acabou de tocar, outro chega, entendeu? Não, desculpa. É que você está acostumada a estar sozinha, né? É isso. Isso é. É verdade. Então, eu fico assim... Bem, enfim. Eu fico muito preocupada, Renato. Tudo bem. A Cleir, como é que chama a moça? Audrey. A Audrey disse que ainda vai ser assinado, tal. E a gente já está colocando datas aqui. Entendeu? Sim. Então, mesmo na apresentação, a apresentação parece uma coisa sem importância, mas é muita importância. É ela que vai garantir toda a sequência. Então, olha, 14 de agosto, e nós estamos já 31, quer dizer que nós temos 2 semanas para fazer. Tudo bem que a gente vai dar a maioria das coisas, você tem noção do conteúdo.
Só que se não houver uma sequência, se não houver uma ligação entre os temas, se forem assim, jogados é um termo forte, mas jogados, eu acho que a gente não vai alcançar o objetivo que a gente quer. Primeiro, a gente tem, eu pelo menos não sei, qual é o plano de igualdade racial daí da cidade. Então, eu vou ter que ler. Para poder ver quais são as falhas, eu já assisti, e eu fui realmente para assistir o curso das meninas sobre a questão da Lei 10.000, e eu fui para conhecer realmente. A partir daí, eu propus um outro curso, entendeu? Então, elas devem ter feito o curso baseado nesse plano. Então, esse plano, pelas aulas que eu tive, tem muitos furos. Agora, a Eu gente preciso precisa sair um saber que minutinho, está desculpa. muito bem embasada, porque senão a gente vai dar um tiro no pé. Perfeito. Eu já Então, deixa volto, eu lhe gente. falar. Um Tá bom. minutinho, eu já volto, tá? Tá bom. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não está embasado. O curso dela não está embasado no plano. Tá? O plano ele não está embasado no plano. O plano não tem uma construção, como é que eu vou dizer, muito subsidiada. Foi uma série de propostas que foram realmente levantadas em conferências, tá? E aí chegou-se a um texto que não é um texto muito, digamos, alinhado. E o que eu imagino que a gente vá fazer cada um aqui tem uma habilidade e tem uma proposta e vai chegar a eu vou fazer este tipo de apresentação. Esse essa E alinhamento. aí, a partir do momento que a Rai me conhece, eu conheço, o Ivair conhece, os nossas apresentações, a linha de apresentação, aí não vão ser todos nós, mas talvez eu, você e a Lucilene, que estão mais próximos, é que vamos fazer essa amarração. Então, não adianta que todos vão amarrar, porque, primeiro, que a gente não tem fisicamente tempo para fazer isso, mas a gente vai ter o sábado que vem para poder debater esse alinhamento. Já eu tendo pedido ao longo da semana, inclusive com esse vídeo que eu estou pedindo agora, que pelo menos se coloquem os pontos que vão ser discutidos, sabe? Para não haver repetição de fala, para não haver encavalamento de debate. Pode até, por exemplo, eu posso falar sobre os anos 70, a legislação que existia nos anos 70 para o debate da igualdade racial, e você falar sobre a educação que era oferecida naquele tempo com relação... Pode ser, mas assim, a gente pode até se contradizer, se contrapor, dizendo, olha, eu entendo dessa forma, mas assim, a gente precisa ter pelo menos isso. Uma linha, né? Então, no documento que eu coloquei, no documento do Google Drive, que na hora que você voltar eu vou na tua casa e a gente conversa, né? Tem lá alguns argumentos que a gente pode utilizar para fazer essa linha. Mas, já que o Plínio está tão quietinho, né? Vou fazer uma provocação. Já escutando tudo isso, já tendo mais densidade sobre o que a gente falou, dentro da tua experiência, não é? Esquece o Escola Preta. Dentro da tua experiência, o que você utilizaria para oferecer para que a gente chamasse a discussão e provocasse as pessoas? Porque, na verdade, isso não é uma formação, é uma provocação. A gente não vai fazer uma formação. A gente vai provocar as pessoas para que elas tragam propostas de aprimoramento. A gente não vai formar a pessoa para ela... Até porque a pessoa já entra dizendo, olha, eu vou dar minha opinião. Então, a gente vai ter, num universo de 2 horas,
a gente vai ter 45, 50 minutos para ficar que nem eu fiquei. Agora, pá, 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 pá. Aí, de repente, você fala assim, bom, agora que vocês escutaram tudo isso, eu quero saber a ideia de vocês, nessa linha e nessa linha. Aí, começamos a receber deles a resposta, que pode ser uma resposta absurda. Eu acho que preto tem que morrer. Não sei, sabe? Pode ser um absurdo. Eu acho que não tem que ter plano de igualdade racial. Não sei, pode acontecer. E aí começa esse debate. Mas eu queria saber de você, Plínio. Eu, principalmente na questão da provocação, provocaria com textos literários, né? Você trazendo uma linha histórica de escritores pretos. Então, começamos lá de Esmeralda da Esperança Garcia e vamos até Mel Duarte. E vamos declamando textos e fazendo essas provocações através desses textos, dando contextos históricos, né? Porque não dá para falar da Esperança Garcia sem contar o momento histórico que está, Maria Firmina, Machado de Assis. Então, penso em poder trabalhar através desses textos assim e fazer essas provocações. Eu acho que E aí todo mundo foi embora, né, Mary? Ele provoca e vai embora. Ele provoca e vai embora, sabe? Afina, né? Provoca e afina, é isso. Eu na semana, na última atividade que eu tive com o Plínio com a Jaime, eu passei vergonha. Porque eu confundi Ruth Cardoso com Ruth de Souza. É isso! Passei vergonha. Passei vergonha. Aí o que eu fiz? Mas acontece. O que eu fiz? Não, peraí. Lógico. Né? Esse eu não tenho, é novo, claro. É novo. Saiu agora. Agora. De quem que é? Fui na Pinacoteca Benedito do... É da Companhia das Letras. Exato. Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano então. E Lilian Schwartz. O que eu fiz? Eu fui na Pinacoteca ontem ver os Gêmeos, né, que está uma exposição bem legal. Aí eu acabei vendo também a Enciclopédia Negra. Aí acabei entrando. Aí eu falei, ai, danado, olha só aqui o que temos aqui. Vou passar mais vergonha. Bom, aí eu comecei. Não, mas foi... Nossa, depois eu fiquei... Não é que eu não sabia. Como que chama? É a segunda edição da Lilian Schwartz? Não é a segunda edição. Eu tenho da Lilian Schwartz. Acabou de sair, chama-se Enciclopédia Negra. É uma relação de 550 negros brasileiros, né, que tem suas referências históricas. Eu vou comprar. O Plínio falou... É a primeira edição. Essa aqui é a primeira edição. Então não é o que eu tenho, não. Que eu tenho uma enciclopédia, ou da Schwartz, da Lilian, né? E que fala também sobre a questão negra e toda a história, e personalidades, enfim. O Plínio colocou a proposta dele, e ontem eu estava procurando entender direito a proposta que você colocou para a gente, para eu fazer. Existe um texto muito simples, porque eu acho que a gente vai tratar com pessoas muito simples também. E eu estava procurando, eu coloquei no Google pensamento social brasileiro, né? E aí vamos ver o que é isso e qual é o alinhamento, então. E é um texto simples da Infoescola, olha só, da Camila Bettoni. E ela explica por que pensamento, por que social, por que brasileiro, por que
começa com uma provocação, que ela diz o seguinte: o Brasil realmente não é para principiantes. Para entender o Brasil é preciso muita coisa, não é? E eu achei interessante. E ela faz uma divisão da história do Brasil por épocas. Então, ela coloca que o primeiro momento sobre o desenvolvimento, a história, a cultura, para entender esse pensamento social do Brasil, ela diz o primeiro momento do século XIX até 1930. E explica. Né? Em 30 começam os primeiros escritores a falarem, a se preocuparem um pouco com o comportamento, o modo de ser, a cultura, o modo de ver o mundo, e, enfim, do brasileiro. Depois de 30, até a ditadura militar. E depois da ditadura militar até hoje. Né? Aí ela fala sobre a institucionalização da sociologia e vai embora. Eu acho que a gente poderia estar trabalhando, tem um fio condutor, que seria... É uma proposta, certo? Claro. Que seria essa questão. Ao invés de começarmos do século XIX até 1930, a gente podia trabalhar com a questão da escravidão, que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, né? O que acontece durante a escravidão e quais são as reações do negro. Eu fico muito preocupada quando se fala da passividade do negro e que as pessoas, a escola condiciona isso, a mídia condiciona isso, que a gente foi sempre passivo, sempre, enfim. Então, eu acho que a gente precisaria desmistificar isso, trabalhando com quais foram as reações negras a partir de tudo que aconteceu desde quando ele colocou o pé aqui. Não é? Aí você fala das mulheres negras, por exemplo, da luta que elas têm até hoje com a conciliação da família, né? Da manutenção da família, da manutenção dos filhos, de colocar os filhos junto com elas e com o pai, enfim. Então, tem um traço condutor. Você está vendo que eu estou me repetindo a preocupação de ter uma linha condutora que todo mundo possa trabalhar em cima dessa linha. Eu não sei, é uma proposta para a gente estar trabalhando. Trabalha com o tempo de escravidão, né? O período de escravidão e quais são as reações do negro. Acho que o ponto pacífico, para mim, é assim, desmistificar, acabar com essa ideia de que o negro foi pacífico. E aí, é claro que eu estou puxando minha sardinha, eu trabalharia com os quilombos, né? A reunião de quilombos, quando você vê que até hoje nós temos mais de 3.000 bairros remanescentes de quilombos, é porque, na época, aí pega Clóvis Moura e vai embora. Então, talvez essa linha, todo mundo trabalhar num determinado período, é uma sugestão, não é? Num período, depois outro período, depois vai dando uma sequência para chegar até hoje. Está falado, professor. Eu acho que está colocada a proposta. Está colocada a proposta. Inclusive, está gravada a proposta. As pessoas vão... E, assim, eu acho que a gente define isso no nosso próximo encontro, que a minha sugestão é no sábado que vem, na parte da manhã, nesse horário. Podemos até esticar um pouco mais, sendo das 9 até o meio-dia, porque aí é um momento de definição. Não sei se Plínio vai poder, acho que não, né, Plínio? É Dia dos Pais, né, querido? Véspera do Dia dos Pais, né? Minha filha não mora aqui, ela está chegando. Ah, é verdade, né? É primeiro domingo de agosto, não é isso? É o segundo domingo, né? O primeiro é o próximo, né? Dia dos Pais, assim. Mas eu vou passar o conteúdo,
os meus palpites completamente descartáveis, né? Que é Para! interessante. Que é interessante fazer, mas a minha contribuição é em cima assim, disso, discutir textos, Sim. né, textos narrativos, teatrais, Machado Como no de seu, Eu acho Assis. maravilhoso, como no seu pai, como no maravilhoso. seu pai, meu pai se foi, eu até esqueci, desculpa. É verdade. Dia 7, né? Dia 7, não, dia 8 é dia dos pais, não é isso? Exatamente. Estou ansioso, estava aqui isolado, né? Agora ela virar é uma festa. Que Mas legal. a ideia é mesmo assim, principalmente no momento, você provocar com textos, né, de determinados momentos, e falando dessa questão dessa escravidão e como foi, trazer um texto da Maria Firmina, quando ela fala do navio negreiro, trazer um Isso. texto da Esperança Garcia, quando ela tenta convencer, né, alguém sabe, a voltar com a família, que ela quer voltar com a família. Ótimo. E aí trazer os textos do Luiz Gama, todas essas questões, Machado de Assis, Lima Barreto, muito interessante. Aí chegamos em E Abdias Nascimento. contextualizar um pouco, né, Plínio? Lógico, vai ter. Contextualizar, porque eles não falam do nada, eles falam da vida dele, do momento em que eles estão trabalhando, eles estão vivendo. Né? E é isso que eu acho que alinhava as coisas, entendeu? Não, e entender assim que essa passividade não é uma passividade, não, nunca foi essa passividade, né? Nunca foi. Né? Nunca foi essa passividade. Até o suicídio não era passividade. Até o suicídio, né? isso. Então, assim, mas até deixar antes, muito claro isso, né? E até antes. Para na cabeça das pessoas que nós nunca fomos passivos. Né? Nunca fomos. A Mary, com certeza, é um exemplo, como é um exemplo minha mãe e minha família, por ser professoras. Né? E uma questão é essa, né? Assim, tá rolando que não era ensinado aos negros escrever e ler, porém era ensinado às negras que cuidavam daqueles. Né? Ela corrompia, ela teve uma questão de corromper. As palavras caçula, bunda e outras influências. Foram Isso mesmo. Essas negras que foram professoras, né? Professoras notáveis que nós tivemos, Ruth Guimarães e milhões de outras, assim. Né? Maria Firmina são professoras negras. Então, isso é uma coisa que é importante a gente colocar e falar que não fomos passivos, não somos passivos, não foram passivos. Eu acho que um dos temários que vocês, inclusive, podem debater juntos é justamente reservar um momento para dizer os negros não foram, nunca foram e nunca serão passivos. Acho que isso pode ser, inclusive. Esse é o mote, eu acho que tem que ser um mote. Esse pode ser um mote. Aí eu discordo de você de uma questão. Se alguém chegar e falar alguma coisa contra, sai fora, porque não sabe assim. Porque a passividade é você ouvir. Né? O que é isso? Né? Não. Eu estou pensando. Não, eu entendi. Não é que a pessoa não vai ser confrontada. Não. Não é isso. Assim, ela será confrontada. Só que assim, eu quero saber o que leva aquela pessoa, no momento que ela vai falar, que ela tem 5 minutos para falar, de um conteúdo de 15 pessoas, então ela tem 5 minutos para falar. O que leva aquela pessoa até aquele tipo de reação e inteligência? Porque o que mais tem hoje é gente falando coisa rasa. Não, coisas rasas, tudo bem. Se conta, faça alguma coisa melhor sábado de manhã do que vir entrar numa live. Né? Não. Eu estarei em todas. Eu quero estar em todas. Então, eu gostaria realmente de estar em todas. Não, uma outra coisa é assim. Estar em todas. O que eu sempre bato sempre nessa tecla é o seguinte: como é que você vai se defender se você não sabe a sua identidade, a sua história? Nesse sentido, a importância da história. Olha que você nem conhece. E quando você diz assim, e quando você diz assim, o negro nunca foi passivo,
aquela fotografia do negro com uma corda no pescoço, cabeça baixa, gente, aí é um ato para estar elaborando uma outra forma de contra aquilo. Por que eu estou rindo? Eu estou Não, e rindo pelo seguinte. principalmente assim, o que é você fazer uma análise toda em cima de um momento? Porque ele está com a cabeça baixa porque ele ia levantar. Claro. Ele ia levantar. E sair por aí, meu prêmio. Exatamente. Aquilo é uma fotografia. Encontrar Vamos ver uma o filme forma de todo. justificar aquilo e Exatamente. levantar a cabeça. Não, A primeira coisa que o Plínio falou quando teve a outra reunião foi justamente essa. Como é que a gente faz para o adolescente, na época era no momento foi o adolescente, se defender desses atos bárbaros de racismo. Tipo uma cartilha, alguma coisa assim. E, assim, não é muito distante disso que a Meire falou. Mas é isso mesmo. Né? Eles então, têm assim, que encontrar, a gente tem que dar para eles considerando ferramentas para se defender. Considerando que nós vamos provocar adultos, que esses adultos, na verdade, eles são responsáveis por construir um elemento que vai estar na nossa mão, que é como é que eu faço política pública. Então, um dos resultados, uma das propostas do Plano Pitt que não está lá, eu sei que não está lá, é construir vídeos ou textos que façam reflexão para que o adolescente se defenda e repudie o racismo. Não só se defenda, e repudie o racismo. Sim, né? Não só se defenda, porque se defender não é só se defender, não é nem nossa prática, já que não fomos passivos. Isso. Então, assim, está vendo que a gente precisa. Mas fomos ao longo da história esse ato. Não é? Esmagados. Induzidos a abaixar a cabeça e mesmo subalternizados. Quer dizer, é um monte de coisa, né, que a gente vai discutindo. Com certeza. Né? Por que a escola não faz isso? Porque o professor não sabe. Então, a gente vai trabalhar com adulto, mas esse adulto vai ter que levar para a casa dele algumas minhocas na cabeça e tentar discutir e levar para o adolescente, que leva para as crianças, enfim, é nesse sentido. Na verdade, a gente vai botar um minhocário. A gente vai botar um minhocário na cabeça de 40 pessoas. Isso mesmo. É essa função. Essa função não é explicar. Não é explicar, não. É provocar. É dar para eles ferramenta. Aí você faz o que você... Não é? E a resposta contrária é o seguinte: bom, tá bom, com essas provocações eu quero uma frase, um texto, uma música, uma proposta, um documento, mexe aqui. Eu estava perguntando da arte e educação. Então, se o rapaz souber, a moça, eu não sei quem vai dar, se ele souber o que a gente está dando, ele pode colocar algumas situações em que as pessoas participem e comece a refletir sobre aquilo que escutou lá na nossa aula. Plínio, Jaime, Valéria e Osmar Cuco. São os 4. Pronto, Plínio. Aí, só como você que está aí... A Jaime também está, que ela está só escutando. A Jaime está só escutando. Está de ouvido presente só. Está de ouvido presente. Isso. Então, não, mas é isso. Eu acho que é isso que vai fazer com que as várias ideias, as várias áreas se entrelacem. E tem uma coisa, assim, o professor de história vai falar um negócio, de matemática outro, de literatura outro. Ora, se você tiver um fio condutor, você, a qualquer momento, você está puxando. E é isso, é fazer com que entre na cabeça das pessoas que uma coisa tem a ver com a outra. Existe a consequência porque existe a causa, enfim. Meire, você vai estar em Santos quando? Hã? Você vai estar em Santos quando? Amanhã eu vou embora.
Tá. Então, na terça-feira, a gente pode se encontrar, se você puder, porque na segunda eu Tá tenho um bom, compromisso, para que aí a tá. gente É, estabilize. que já são 12h07 já. Não, a gente se estabiliza isso e aí bota no grupo juntos, tá? Tá E bom, aí o tá Plínio bom. também, o que ele tiver de construção na cabeça, que esse papo foi riquíssimo. Na verdade, a gente precisa de um momento desse, né? Já que para poder fazer esse alinhamento. Agora, eu Pelo menos eu pediria. saio dessa live, eu saio um pouco mais com algumas perguntas continuam, mas Não, algumas respostas já, eu sabe, pediria. um direcionamento, né, Renato? Perfeito. Senão não dá A certo. Valéria também falou a mesma coisa. O, Acho que todo mundo, né? Ninguém eu vai querer. pediria, por favor, para que aqueles que podem, eu vou com calma, abrirem o Google Drive e começar a dar uma olhada no que se refere a subsídios da Escola Preta. Tá? Tá bom. Esses subsídios da Escola Preta nada mais são do que propostas de conferências. Tem o Plampir lá, tem uma série de conferências, mas atentar muito para a educação, para trabalho e renda, e para educação, trabalho e renda e relações sociais. Eu acho que é isso que a gente vai dar conta, porque a gente não vai falar de saúde, a gente não vai falar sobre áreas que não competem para esse momento. História, Certo. ciências sociais, direito e arte e educação. São os 4 Tá temas que a bom. gente tem que dar conta, tá bom? Tá Do bom. mais, eu acho que, enfim, Jaime e Lucilene, que não estão tão de ouvido presente, eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Semana que vem, assim, vamos tentar, não sei se por causa do Dia dos Pais, meu amigo Plínio já disse que recua, mas eu acho que é Mas importante a gente dar as conta. outras são mães, assim. Não, então, pois é. Não, mas eu acho que Reivindicar ao o meu longo, direito ao de longo da pai do semana, dia, de curtir o meu dia. ao longo da Nossa, semana, a gente vai se ajeitando. E eu. me provoca, mas eu já Isso, vou imaginar um roteirinho de isso. temas e escritores para a gente poder falar em cada tema e até sugerir. Sequência, Tá isso. bom. Depois você me Tá. atualiza, Renato, desse pedacinho que eu perdi, por favor. Não, tá gravada. Só fica tranquila, só Tá clicar bom. Não, aí. falou que você ia dar uma questão de dança, né? Dança. Não era? Tá A gravado, minha só parte, você ver. o meu corpo já não responde Não, mais. mas o Plínio. Renato garantiu, sei lá. Rapaz, se eu falar para você que ela já foi passista em escola de samba, você acredita? Eu fui Eu rainha do acredito por carnaval ele. de Eu rainha, Cubatão. não é passista Eu de fui escola, rainha do fui carnaval de rainha Cubatão. do carnaval. Rainha do carnaval. Olha Imagina o só, Mas, tamanho. gente, olha isso só. é passado. O tamanho dessa pessoa. Eu tenho 1,68 m, ela tem 3,40 m. Eu tenho 1,77. Tá bom. Então, Sem essa salto. linha. Tá bom. Essa ali. Outra coisa que a gente precisa recuperar essas questões culturais negras para colocar numa bandeja, mas lá em cima, não é? Como O assim? carnaval não é esse carnaval. O Sim, carnaval é uma manifestação negra e é Nossa, preciso. essa, uma linha de discussão. Os carnavais gente, que passaram dá uma história, né? Os dá carnavais que mesmo. passaram. Verdade. O que é Dá ser uma rainha sozinho. do carnaval? Dá Nossa, dá sozinho. um Com curso. certeza, Dá O com um carnaval dá curso. certeza. sozinho, A gente tem que uma escola preta. recuperar a Carnaval sozinho. importância desses eventos, dessas coisas. Eu acho que é algo Não que a gente é? já pode Nossas, pensar que para são depois, hein? nossas e que É. foram roubadas, entendeu? Escola Preta 22 o carnaval é nosso. Não, e principalmente se você pensar, desculpa lembrando algumas outras coisas, assim, isso mais no interior de São Paulo, eu sou do interior, Ribeirão Piracicaba, tinha muito assim, rainha do café. Tinha. Né? Nós tinha... Rainha do A café. prima da minha Mary mãe sabe foi aí, rainha do vive a café. região. A prima da minha mãe foi rainha do Então, e café não aqui tem em Santos. mais. Não Não tem é? mais. Tem uma moça em Santa Catarina, trabalhando com os bailes. A importância dos bailes, que não tem mais. Não é? Exatamente. Bom, então tem muita coisa para a gente conversar, tá eu vou bom? fazer uma provocação para terminar. Para terminar, uma provocação. Tá, vamos terminar, porque já são 12h20. Isso.
Será Tem que fazer almoço. Aqui será- Eu também tenho que fazer. diferente. será que o café não é um dos grandes responsáveis para a nossa escravização no segundo momento? Não, E será que ser rainha do café não é um demérito ao invés de ser um crédito? Ah, assim, não. O Não, Plínio já então, colocou que não. eu estou Eu também acho que provocando. Até porque, na verdade, a democracia racial estava em voga no momento da rainha do café. É uma Sim, sim. provocação para vocês raciocinarem de por que, Tá que bom, era vou rainha pensar, e por tá, que, que era Renato? café. Rainha e café, né? Gente, Tchau. um beijo, viu? até, Muito querida. bom estar com Tchau. vocês. Beijo. Muito Tchau. bom. Tchau. Beijo. Muito obrigado, viu? Tchauzinho, Muita um luz. beijo. Até mais. Até. Tchau. Tchau. Até.